Vamos para a meditação desta noite. Eu lhe convido a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 4. Convido aqueles que puderem a se colocarem em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Vou ler apenas este verso, Hebreus 13, 4. E depois vou orar. A palavra de Deus diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Pai, nós temos tua palavra aberta diante de nossos olhos. Ela é a verdade, tua verdade eterna. E nós reconhecemos a necessidade que a nossa mente e o nosso coração estejam preparados para ouvir. Ajuda-nos pelo teu Espírito, que ele tenha liberdade de sondar-nos, a fim de corrigir-nos, admoestar-nos, encorajar-nos, de acordo com a vontade dele. É em nome de nosso tão grande Salvador que rogamos as tuas bênçãos. Amém. Podem se assentar, irmãos. O texto que li é bem conhecido. A palavra venerado tem o sentido de honra, de estima. O matrimônio refere-se ao casamento. Então o texto está dizendo que seja estimado de grande honra entre todos os salvos em Cristo o matrimônio e a sua pureza. Diante da verdade desse verso, o que eu proponho aos irmãos nesta noite, para que os nossos corações sondem aquilo que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso, envolve um problema que eu posso colocá-lo em algumas perguntas, a fim de que ele seja bem entendido. O que eu quero propor que nós observemos na palavra de Deus nesta noite é se existe alguma ligação entre decadência espiritual e decadência na vida matrimonial. É se existe alguma ligação entre decadência na vida com Deus e a decadência para com a seriedade do matrimônio. Em suma, o que eu lhes pergunto é se ser negligente para com os deveres matrimoniais afeta a nossa relação com Deus. Nós somos afetados em negligenciar o casamento e isso afeta o nosso relacionamento com Deus e, principalmente, se o desprezo pela santidade do matrimônio enfraquece tanto crentes quanto a própria igreja. Será que a igreja de Cristo é enfraquecida quando o matrimônio é desprezado? Será que a igreja de Cristo perde o seu poder quando o matrimônio não é levado com a seriedade que deve ser levado? Isso afeta a nossa vida. Isso afeta a vida da igreja. É o problema que eu quero trazer diante de vocês hoje. E a minha proposição, ou seja, aquilo que eu entendo ser bíblico, é que a decadência da espiritualidade da igreja e dos salvos em particular está ligada, entre outros fatores, ao desprezo pela santidade do casamento. Ou seja, por que crentes tão enfraquecidos espiritualmente? Por que igrejas tão enfraquecidas espiritualmente? Será que há uma ligação entre o desprezo pela santidade do matrimônio e do leito sem mácula e a fraqueza espiritual de crentes e de igrejas? Eu creio que nós encontramos nas Escrituras pelo menos 3 fatores que respondem que isso é verdade. 3 fatores que demonstram que realmente o desprezo pela santidade do matrimônio afeta o poder espiritual na vida dos crentes e o poder espiritual da igreja. Ou seja, 3 evidências bíblicas de que quando desprezamos a seriedade e a santidade do matrimônio, isso afetará a nossa vida espiritual, isso afetará a vida espiritual da igreja, deixará nós como crentes à mercê de Satanás e também a igreja à mercê do inimigo e deste mundo. Eu creio que a primeira questão que nós precisamos citar sobre isso é aquilo que a Bíblia chama
de jugo desigual. E o que é o jugo desigual citado nas Escrituras? A união entre crentes e incrédulos, muito bem descrita e estabelecida nas Escrituras. E creio eu que uma das mais antigas estratégias de enfraquecimento espiritual do povo de Deus e da Igreja de Cristo, adotadas por Satanás, é promover a associação entre os filhos de Deus e pessoas incrédulas. Agora, o que nós encontramos na Bíblia a respeito disso? Creio que o mais conhecido dos casos, a narrativa mais conhecida entre nós, seja aquela que envolve o profeta pagão Balaão. Você lembra dele? Um profeta pagão que, quando o povo de Israel havia saído do Egito, estava indo em direção à terra prometida, passando pelas campinas de Moabe, e então Balaque, rei dos Moabitas, ele temeu diante daquilo que ele viu que os israelitas haviam feito a um outro povo, aos chamados amorreus. Os israelitas haviam destruído totalmente os amorreus, tomado as suas cidades. Então Balaque teve realmente uma ideia bem pagã ao seu modo. Ele chama Balaão, esse adivinho pagão que morava em Pétor, e a Balaão, pelo diálogo dele com aqueles que foram chamá-los, a gente percebe que Balaão tinha um certo conhecimento de Deus. Ele sabia algumas coisas sobre a pessoa de Deus. E então, inicialmente, ele recusa o convite, mas há um segundo convite, e ele vai então de encontro a Balaque. Quem aqui não lembra da história da jumenta que falou? Isso acontece quando então Balaão está indo em direção a Balaque, e eles ali então acertam que eles vão por 3 vezes, em 3 lugares diferentes, montar 7 altares, a fim de que, diante desses altares, Balaão amaldiçoasse a nação de Israel, e Deus impediu Balaão de fazer isso. Balaão era um pagão, mas Deus não permitiu que Balaão fizesse isso. Ao invés de amaldiçoar a nação de Israel, Deus fez com que Balaão proferisse bênçãos a favor de Israel, e Balaque ficou furioso com isso. O plano não deu certo, o povo de Deus não pôde ser vencido por feitiçarias ou por maldições, porém Balaão achou um outro jeito. Se ele não pôde vencer Israel através dos seus agouros, em Apocalipse capítulo 21, verso 14, a palavra de Deus nos diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Notem aonde nós encontramos uma menção a isso. Então ele diz: o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. E o que é esse tropeço que Balaão lançou? Ele é descrito, notem, esse assunto ele é tão importante, que ele ocupa 3 capítulos do livro de Números, para que então no capítulo 25 seja dito o que veio acontecer. Notem, ouça o que é a narrativa do capítulo 25. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas ele conseguiu realmente, satanicamente, propor tropeços diante de Israel. E ao Israel ajuntar-se às filhas dos moabitas, essas mulheres os convidaram e eles foram sacrificar diante de outros deuses, e Deus realmente puniu o povo por causa disso. Eles escaparam da maldição de Balaão, podemos dizer, mas não escaparam da armadilha que foi colocada diante deles. Um segundo exemplo muito claro disso, agora envolvendo um personagem bíblico, está em 1 Reis, capítulo 11. Você conhece Salomão. Salomão é conhecido pelo quê, irmãos? Sua sabedoria. Agora ouça a narrativa sobre Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias.
das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Então o texto diz que as suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, com o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Notem que o inimigo não conseguiu destruir Salomão por questões tolas. Muitas provas foram colocadas diante dele e Salomão realmente conseguiu manter o reino de Israel num bom caminho. Ele é um rei elogiado. Mas ao final da sua vida, qual é a estratégia que Satanás usa contra Salomão a fim de derrubá-lo? O homem mais sábio que existiu neste mundo foi derrubado pela estratégia mais simples. Assim como em Balaão, o povo não foi derrotado pelo misticismo de Balaão, mas sim por envolver-se com quem não devia ter se envolvido. Da mesma forma, Salomão não foi derrotado pelo poder dos seus inimigos, mas pela falta de sabedoria ao permitir isso em sua própria vida. É interessante que uma das principais admoestações do Novo Testamento se encontra em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, quando a palavra de Deus diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Então o Senhor diz: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O termo usado aqui no verso 14, jugo desigual, trata de pessoas que não são semelhantes, que têm pensamentos diferentes, mas que podem estar unidos em sociedades como o casamento, o trabalho ou tantas outras coisas. Eu vou usar com você um exemplo do perigo disso. Pense em um casal onde apenas um deles é salvo, apenas um deles serve a Jesus Cristo. Este casal, então, chega o tempo de ter filhos. Eles têm filhos, os filhos estão crescendo, talvez com 5, 6, 7 anos. Um deles sabe que a palavra de Deus estabelece que Deus criou 2 gêneros, homem e mulher. Agora lembre-se que um dos participantes deste casal, ele não conhece a Jesus Cristo e não conhece a palavra de Deus, ou conhece e não lhe dá valor. Um deles sabe o que Deus disse, o outro não se importa. Olha, eu não me importo com isso. As pessoas podem ser o que elas desejarem, o que elas quiserem. Você acha que aqui haverá algum bom fruto? Sim, Deus, na sua misericórdia, pode realmente produzir bons frutos numa circunstância como essa, mas é desejável que as coisas sejam assim? Vou usar um outro exemplo. Você observa hoje tantas terapias psicológicas e tantas questões em relação à criação de filhos. Nós sabemos que neste mundo, o uso da vara da disciplina é uma loucura. Sabemos que o mundo despreza que usemos a vara da disciplina com os nossos filhos e considera que isso é um atraso. Considera que isso é uma abominação. Agora você imagine 2 pais, um serve a Jesus Cristo, o outro nada conhece sobre Cristo. Qual será a disciplina sobre os filhos? De que forma essas crianças serão disciplinadas e conduzidas? Novamente, adendo, Deus pode abençoar essa família, eu creio que Deus vai, e depois nós vamos ler sobre isso, mas notem o problema criado aqui. Agora, uma questão simples. Todos nós, salvos, valorizamos o dia do Senhor. Sabemos que os incrédulos não. Agora pense num casal onde há um salvo e um incrédulo. O que nós faremos no domingo? O que nós faremos no dia de estar
presentes na casa de Deus pela manhã e pela noite. Irmãos, isso não é estranho que em 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, a palavra de Deus diga assim: e a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Então ele diz que o objetivo disso é para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Olha agora o verso 11: porque não ignoramos os seus? Nós não ignoramos as estratégias de Satanás. E reconhecemos que o jugo desigual é uma estratégia de Satanás, a fim de enfraquecer vidas e enfraquecer a igreja de Cristo. Esta é a primeira questão que trago a vocês. Eu quero trazer ainda uma segunda e uma terceira questão. Já de algum tempo, principalmente dos anos 60 em diante, aquilo que lemos em Malaquias no início do culto, o repúdio ou o divórcio, passou a ser tratado de uma forma diferente pela nossa sociedade. Isso, então, a questão de 65 anos, mais ou menos. Não demorou muito para que também a igreja adotasse, e eu não digo todas, mas em boa parte, um novo pensamento a respeito do divórcio e do repúdio no casamento. E é estranho que isso ocorra, ou não é estranho, de depois do mundo adotar certas práticas, a igreja venha a copiá-los. Eu vou usar um exemplo com vocês. Até algumas décadas atrás, não se pensava em termos pastores divorciados no púlpito. Ou seja, que o púlpito seja ocupado por um homem divorciado. E hoje, diversas igrejas são pastoreadas por homens e mulheres divorciados. Ainda nós temos uma segunda questão. Agora, o que a palavra de Deus tem a nos falar sobre isso, a partir do texto que nós lemos no início do culto, Malaquias capítulo 2. Olha a partir do verso 13. Ainda fazeis outra coisa. Malaquias está denunciando os pecados da nação de Israel, suas práticas comerciais injustas, a retenção dos dízimos, conhecemos bem essa porção, a apatia espiritual e aqui os casamentos mistos com povos pagãos, que eram feitos mediante o fato que eles divorciavam-se do seu cônjuge para contrair esse casamento. Então, ele diz, ainda fazeis outra coisa, ele está dizendo nesse sentido, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, ou seja, eles tinham grande fervor espiritual, mas não era o mesmo na sua vida. Então, o verso 14 diz, eles perguntam, por quê? O que nós estamos fazendo? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então o Senhor diz a eles, olha, o que eu tenho contra vocês, vocês estão tratando o repúdio, o divórcio, como se fosse algo comum. Vocês estão tratando o repúdio, o divórcio, como se fosse uma prática do povo de Deus, e essa prática não é uma prática do povo de Deus. Então ele diz no verso 15, não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Então ele diz, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então Deus chama a atenção deles e diz, olha, isso que vocês estão fazendo, tornando o repúdio algo normal, tornando o divórcio algo comum entre o povo de Deus, as coisas não devem ser assim, e a palavra ninguém não exclui absolutamente nenhuma pessoa, ele diz, ninguém seja infiel. E a razão está no verso 16, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Meus irmãos, pode a igreja aceitar algo que Deus odeia? Pode a igreja aceitar algo que Deus repudia? Mas é o que nós temos visto nos nossos dias. Eu estou falando de fraqueza espiritual entre os crentes, fraqueza espiritual entre a igreja, e não é essa uma das razões? Não é essa uma das razões que a igreja tem perdido o seu poder? Eu quero usar um segundo exemplo, passados 400 anos desse exemplo de Malaquias, quando o próprio Filho de Deus se fez carne e esteve aqui, o povo judeu continuava mantendo a mesma prática. E em Mateus capítulo 5, versos 31 e 32, o texto nos diz assim, o Senhor ensinando, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher,
dê-lhe carta de divórcio. Sabe quem dizia isso? Os mestres judaicos, os rabinos judaicos ensinavam que os fariseus podiam repudiar a sua mulher simplesmente levando-a diante das autoridades e dizendo 3 ou 4 vezes: eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você. Entregavam à mulher uma carta e ali havia o repúdio e o divórcio. E sabe o que acontecia com essas mulheres? A maioria delas não tinha de onde tirar o seu sustento. A maioria delas não tinha para onde voltar. E os religiosos daqueles dias realizavam esse tipo de manobra. Então o Senhor diz: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. E o Senhor vai tratar desse ponto de uma forma mais abrangente em Mateus capítulo 19, quando os fariseus voltam a perguntar a ele: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Sabe por que eles repudiavam a esposa? Vou usar o nosso linguajar goiano. Talvez o arroz queimou, teve uma rapinha além do que devia. Talvez por uma enfermidade ela não pôde limpar a casa naquele dia. Talvez quando ele chegou em casa do trabalho, a janta não estava pronta. Para eles isso era motivo de repúdio. E o Senhor Jesus respondeu claramente: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o quê? Não separe o homem. Os religiosos daquele dia precisavam ler a Bíblia. Os religiosos daqueles dias precisavam olhar para as Escrituras, assim como muitos crentes e igrejas nos nossos dias precisam voltar os seus olhos para a palavra de Deus. É isso que ela está dizendo. Agora, irmãos, numa demonstração que há uma ligação entre faltar com seriedade a santidade do matrimônio e a vida espiritual, eu quero usar o exemplo da igreja em Corinto. Nenhuma outra igreja descrita no Novo Testamento apresentou tantos problemas como a igreja em Corinto. Nenhuma outra igreja no Novo Testamento teve uma espiritualidade mais rala que a igreja em Corinto. Nenhuma outra igreja no Novo Testamento teve tantos problemas em relação ao casamento como a igreja em Corinto. Nenhuma outra igreja mostrou-se tão fraca espiritualmente como a igreja em Corinto. E por isso Paulo precisou relembrar o que o Senhor lhes disse nos versos 10 e 11. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Essa é a ordenação que o Senhor já havia dado em Mateus 19. Mas agora Paulo precisa acrescentar algo no verso 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. Notem que naquele período também ocorria isso. Quantas vezes nós já evangelizamos um casal e apenas um deles veio a Cristo? Eu lembro de um caso, há mais de 20 anos atrás, quando eu e a Keila fomos diversas vezes realizar um trabalho com crianças numa casa, e apenas o marido veio a Cristo. E eu lembro que no dia em que o marido veio a Cristo, a mulher presente, vendo o marido tomar uma decisão, ela disse assim: pastor, eu amo demais a minha vida. Eu não posso. Eu amo demais a vida que eu tenho, para renunciar tudo por isso. E até onde eu saiba, até hoje, mais de 20 anos depois, ela ainda não veio a Cristo. Isso ocorre. Mas o argumento de Paulo, o conselho dele é: se ela consente habitar com ele, não a deixe. Depois ele continua no verso 13, se alguma mulher tem marido descrente, ele consente habitar com ela, não o deixe. Você observa que na palavra de Deus, a palavra de Deus nunca vai incentivar o divórcio. A palavra de Deus nunca vai incentivar o repúdio. Como pastor batista, eu jamais posso, e como um pastor que crê na palavra de Deus, eu jamais posso aconselhar alguém realmente a desfazer o seu casamento. Eu jamais posso aconselhar alguém que o melhor é o repúdio. Não, a Bíblia está dizendo não é isto. E Paulo continua:
Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Deus está dizendo, eu tenho abençoado esse lar por aquele salvo que há ali. Mas então ele coloca um adendo. Se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos à paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher, e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que Paulo disse. Em todos os tempos e condições onde o povo de Deus se mostrou fraco espiritualmente, a marca do desprezo pela santidade do casamento sempre esteve presente. Eu quero trazer-lhes um terceiro e último argumento para demonstrar que a ligação entre o desprezo pela santidade do casamento, o desprezo pela fidelidade nos votos matrimoniais e a fraqueza espiritual. E eu quero agora falar deste desprezo pelos votos que nós fizemos no dia do nosso casamento. Será que Deus deixa de abençoar um lar porque os cônjuges não estão cumprindo seus votos? Será que Deus castiga, disciplina um lar porque o marido não está cumprindo os votos do casamento, porque a esposa não está cumprindo os votos do casamento? Será que Deus se zanga conosco e nos disciplina ao ver que nós não estamos tratando com seriedade a fidelidade do casamento? Eu quero demonstrar-lhes de forma inequívoca, ou seja, que não podemos negar que isso é verdade a partir de 1 Pedro 3,7, quando Pedro diz assim, igualmente vós maridos, coabitais com ela com entendimento. O que significa isso? Isso é uma ordem para o marido. Habite com entendimento. Saiba que ela é mais frágil que você, fisicamente, emocionalmente, que a autoridade do lar pertence a você, que você é o líder do lar, realmente tenha entendimento disso, e tendo entendimento disso, honre a sua esposa. Honre-a de todas as formas que você puder honrá-la. Honre-a com as suas palavras, honre-a com os seus bens, realmente a honre com o seu tempo, e aquilo que ele diz para fazermos isso, acrescentando que ela é realmente um vaso mais fraco física e emocionalmente, mas ela é uma coerdeira da graça da vida, a razão para um marido tratar a sua esposa corretamente está no final do verso, para que não sejam impedidas o quê? O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Que quando o marido é relapso, quando o marido não trata a esposa como a Bíblia diz que ela deve ser tratada, quando o marido realmente despreza a santidade do casamento, quando o marido realmente despreza o cuidado com a esposa, Deus está dizendo, eu não vou ouvir as suas orações, eu vou fechar os meus ouvidos, eu não vou ouvir o que você me fala. E a razão é muito clara, o seu desprezo por algo que eu não aceito que seja desprezado. O seu desprezo por algo que deve ser santificado dentro do lar. Então, 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Desculpe, eu citei errado a passagem. Maridos, há duas questões que nós devemos lembrar quanto à santidade do casamento, as quais você não deve desprezar se não deseja a disciplina de Deus. Colossenses 3,19 diz, vós maridos, amai a vossas esposas e maridos. Só um? Vamos lá, maridos, vamos juntos. Vamos ler o verso inteiro, maridos. Vamos lá, todos juntos? Vós, maridos. O que isso significa? O que isso significa, gente? Você está perdendo a paciência toda hora. Você está criticando ela por questões absurdas. Ao invés de elogiá-la, ao invés de encorajá-la, ao invés de dizer, olha, como você está bonita hoje. Olha, como eu gosto de ter você do meu lado. Você está irritando com picuinhas. É porque tem sal demais no arroz. É porque isso, porque aquilo, por aquilo outro. Nada serve
Para o marido emburrado, nada serve, gente. Sempre tem alguma coisa ruim. E aqui a palavra de Deus está dizendo, não vos irriteis contra elas. Deus rejeita isso, mas mais importante que isso, Efésios 5:25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim, si mesmo se entregou por ela, o que significa que ele deve amar no mesmo nível que Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. Marido, ame a sua esposa. Você quer que Deus abençoe o seu lar? Ame a sua esposa. Trate a sua esposa com a devida honra que ela deve ter. Trate a sua esposa com o devido carinho que ela deve ter. Não seja bruto, não seja irritadiço de palavras falsas ou de palavras agressivas. Nem falo de agressão, porque daí já não é uma questão da igreja, é uma questão da polícia. Nem disso vou tratar. Mas olha, Deus quer que você reflita o amor de Cristo dentro do seu lar. E se você não tem feito isso, Deus vai lhe pedir contas. Se você não tem feito isso, Deus vai pesar a mão sobre você. As mulheres gostaram, né? Vamos para a parte delas agora. Amém? Uma advertência às mulheres. Qual é o princípio bíblico repetido 3 vezes nas Escrituras em relação à esposa? Efésios 5:22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Colossenses 3:18. Vós mulheres, estejais sujeitas a vossos próprios maridos. 1 Pedro 3:1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. E por que Pedro está instruindo as mulheres desta forma? Porque era necessário instruí-las dentro daquilo que Deus deseja das mulheres, dentro daquilo que Deus deseja que seja o papel das mulheres. E Pedro, no texto, ele vai usar o exemplo de Sara, ele vai dizer que Sara chamava Abraão de Senhor. Eu não vou chegar nesse ponto, nem vou debater esse ponto, mas o que o texto está demonstrando é que Sara era sujeita a Abraão, não porque Abraão era o melhor dos maridos, não porque Abraão era um grande homem, não porque Abraão tinha um grande caráter. Sara era sujeita a Abraão por uma única questão, por quem Deus era, não por quem Abraão era. Sara não se sujeitava a Abraão e a tudo que eles enfrentaram na vida dela, desde saírem da sua própria terra. Imagina, Abraão chega na esposa e diz, olha, Deus me disse uma coisa, a gente tem que sair daqui. Para onde, Abraão? Não sei. Ele disse para a gente sair daqui, e o que Sara fez? Foi junto. De repente eles estão junto, por exemplo, de Abimeleque ou no Egito, e Abraão diz assim para ela, olha, você não vai poder dizer que é minha esposa, diz que é minha irmã, porque se você disser que é minha esposa, eles me matam. E a confusão que isso gerou, mas eu creio que a questão, a prova maior, é quando Abraão toma Isaac. Onde é que vocês vão? A gente vai ali. Você está levando Isaac, está levando o servo, está levando lenha, está levando cutelo, o que vocês vão fazer? Nós vamos ali. Quantos dias demorou para chegar no Monte Moriá? Para Abraão demorou 3. Para Sara, até que eu não penso, não é que lá no Monte Moriá, Sara mandou um WhatsApp para Abraão dizendo, ó, deu tudo certo, Deus proveu o sacrifício. Ela teve que esperar Abraão chegar para ter os seus filhos nos braços de novo. Não era em Abraão que Sara confiava, era em Deus. Não era por causa de Abraão, era por causa de Deus. E as mulheres são sujeitas não por causa de Abraão, não por causa dos seus maridos, mas por causa de quem Deus é. Então me permita citar 3 versos das Escrituras. Provérbios 21:19 diz assim, é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Vocês sabem o que é alguém rixoso e irritadiço. E aqui ele está dizendo que é melhor morar no deserto do que próximo de alguém assim. Em Provérbios 12:4, a palavra de Deus diz, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Olhem o contraste entre coroa e podridão. No capítulo 19, verso 13, a palavra de Deus diz, o filho insensato é uma desgraça para o pai, e o gotejar contínuo as contendas da mulher.
Eu não vou usar aqui de nenhum tipo de misoginia e nem de rebaixar as mulheres do seu posto que a Bíblia os colocou, não. Mas uma mulher que serve a Deus tem uma grande marca, suas palavras. Mulher que serve a Deus tem como grande marca de bênção ao seu lar as suas palavras. Então, esposa, você quer que Deus abençoe o seu lar, quer que Deus não derrame disciplina sobre ele, cuide das suas palavras. Isso pode se demonstrar em muitas formas, mas talvez a que mais comum é quando uma esposa fala mal do seu marido publicamente. Não faça isso. Não fale mal do seu marido para ninguém. Não fale mal do seu marido junto de qualquer pessoa que sejam, mesmo que seja aqui na igreja. Não use as suas palavras para difamar o seu marido em lugar nenhum. Isso não é bom. Deus não abençoa isso. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles podem ser disciplinados ou abençoados de acordo com as suas ações. E eu termino então concluindo. Eu creio que provei a vocês que há ligação entre a fraqueza espiritual e o desprezo à santidade do matrimônio. Por isso eu usei 3 exemplos bíblicos de desobediência: o julgo desigual entre crentes e incrédulos, a naturalização do divórcio e a desobediência aos votos matrimoniais. Meus amados irmãos, somos nós culpados de algum deles? Estamos infligindo algo assim? Olhando para a nossa igreja, os pontos onde a nossa igreja tem sido fraca, essa é a razão. Nós estamos como igreja desprezando os votos matrimoniais, desprezando o casamento, ou estamos trabalhando junto com o Espírito Santo pela santidade do matrimônio? Isso não é brincadeira, é sério. Deve haver uma santidade e um respeito à santidade do matrimônio absoluto entre nós. Respeite seu esposo, ame a sua esposa, zele pelo casamento, jamais tenha o divórcio como uma possibilidade, case-se com um crente, estabeleça um lar cristão e Deus há de abençoar a sua vida. Mas não siga o caminho contrário, porque ele é um caminho de dificuldades, de lutas, as quais nós não sabemos se venceremos. Que Deus lhes dê sabedoria, meus amados irmãos, para que essa verdade seja prática no coração de cada um de vocês. Vamos fechar os olhos, vamos agradecer ao Senhor.